Pessoal, vamos continuar esse vídeo falando um pouco mais sobre essa questão da luta pela dignidade da mulher, né, que a gente já tratou no vídeo anterior e que não tem nada a ver com o feminismo radical que a gente tem visto em tantos e tantos movimentos. Então a gente hoje vai falar um pouco de um tema que nem eu sabia que existia, para ser honesta com vocês, pesquisando Dom Estevão, que eu descobri. Já ouviram falar em teologia feminista? Pois é, uma ex-freira começou com esse movimento e ela prega várias coisas muito contrárias, no final rompe mesmo com o cristianismo, então de teologia acaba não ficando nada, mas a gente vai tentar, à luz de Dom Estevão, compreender um pouquinho melhor essa questão do feminismo e da teologia feminista. Vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então ele vai começar aqui dizendo na revista 349 de 91 que na Europa e nos Estados Unidos existe uma bibliografia começando a ser difundida lá, né, pelos idos de acho que 1968, depois na década de 70 tem mais um livro sendo lançado, e nessa época isso estava sendo difundido tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que estava sendo difundido o marxismo radical, né, a enculturação marxista. E óbvio que os dois tem muita paridade, até porque a destituição da família tem muito da teologia marxista, né, da teoria marxista, e também o Estevão vai comentar aqui, porque ambas são vítimas, a mulher é vítima do homem, né, e o marxismo proletariado é vítima do empregador, né, enfim, eles são sempre as vítimas de alguma parte do sistema. E aí esse movimento feminista foi trazido para dentro, vamos dizer, uma discussão religiosa muito mais protestante, teve muito mais força na igreja protestante, e para dizer que os símbolos, a figura de Deus são todos homens, então são todos opressores, então essas figuras têm que ser trocadas, e entrou em um ecologismo, então isso é uma confusão danada, mas na verdade é tudo para dizer que a religião como a gente conhece, né, a cristologia, o estudo, né, da figura de Cristo, é uma questão opressora que tem que ser extinta da linguagem religiosa, enfim, é uma loucura, mas vale a pena a gente falar um pouco, porque às vezes a gente ouve uma coisa ou outra até dentro da igreja e fica um pouco cabreiro e não sabe de onde vem. Então aqui a gente pelo menos tem uma visão geral, né, de onde isso vem. Então a ideia da teologia feminista é remover o caráter machista ou dominador das clássicas concepções do cristianismo, extinguir mesmo as diferenças. E aí a Catarina Hawkes, que é uma dessas que faz parte desses movimentos feministas, ela diz que as mulheres emancipadas até agora queriam ser a metade do bolo da sociedade, disputar com o homem uma parte. E aí vem um contraponto a isso, né, dizendo que o feminismo avançado já não quer mais ser uma parte, eles querem formar um outro tipo de bolo, vamos dizer, eles querem fazer uma reorganização social em que esses conceitos sejam até extintos, né, e um desses conceitos que acompanhava muito é a androgenia, né, que vem da palavra grega, que também ele explica, né, que o grego do andros, que é homem, e a giné, que é mulher, então androgenia é homem e mulher. Então é tudo para desconfigurar exatamente o que o cristianismo passa, né? A forma como Deus criou o homem, que a gente vê aqui muito bem no Catecismo da Igreja Católica, no número 2033, que diz que a diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais estão orientados para o bem do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade no Criador. Ou seja, uma diferença que o próprio Deus instituiu e a fundamentação é na continuidade da própria vida. Então, no amor conjugal, na verdade, se revela a própria figura do Criador, né?
Então, todo esse contraponto, essa raiva que se tem contra essas diferenças, na verdade, tem como objeto final o próprio Cristo, o próprio Deus. E aí eles se revestem de 1001 teorias, e essa é uma delas. Então, aqui, Dom Estevão comentando, vai dizer que essas ideias foram trazidas para o setor religioso, mas para apontar como opressão, por exemplo, símbolos masculinos do pai, do senhor, do rei, que é preciso começar a libertar o conceito de Deus da sua masculinidade. Somente então desaparecerá a igreja dos homens. Ou seja, quando Deus criou o homem, não criou o homem. Está querendo dizer o homem em conceito de ser humano, né? Criou o ser humano. Mas aí elas já pegam e já vão distorcendo todas as coisas. E aonde que começou essa teologia feminista? Aí Dom Estevão vai comentar que nos Estados Unidos, com o surto do marxismo radical, o movimento de libertação da mulher, em 1968 vai surgir fortemente essa teologia feminista. E segundo uma das pioneiras, a Kate Millett, a estrutura opressora da sociedade não provém do capitalismo, mas do papel de liderança do homem. E o capitalismo seria só uma consequência, que é uma das críticas do marxismo, né? O capitalismo. E aí que o pleno desabrochamento da mulher apregou a extinção da família, pois ela é considerada o sustentáculo da sociedade patriarcal, em que o homem trabalha, a mulher está sempre mais disposta a cuidar da família, então para a mulher o casamento é algo que oprime a mulher, né? Mais ou menos esse é o mesmo pensamento das classes opressoras e oprimidas de Karl Marx. Então eles nascem junto, mais ou menos eles são correntes que, se você vê um protesto de índole esquerdista, normalmente as feministas vão estar lá no meio, porque uma está embolada com a outra na briga contra o próprio Deus, vamos colocar assim para ser bem claros, né? E aí, uma das bandeiras que essa teologia levanta, obviamente, é a ordenação presbiterial de mulheres. Quem nunca ouviu falar em que as mulheres também deveriam poder ser sacerdote? Às vezes dentro da própria igreja vão surgindo esses conceitos. Aí vocês vão começar a entender que essa teologia feminista está mais entranhada do que a gente imagina. Pelas próprias discussões que vão acontecendo dentro da igreja, a valorização da mulher dentro da igreja, né, levantar esse tipo de bandeira, né, coisas que deveriam ser naturais, começam a ser levantadas como bandeiras mesmo. Então, na verdade, no Conselho Mundial das Igrejas, em 1970, em que não é feito para as igrejas católicas, tá? Isso aqui foi um movimento protestante, da igreja protestante ortodoxa, mas teve já incutido estudo sobre sexismo, né? Que o sexismo é o tipo de subordinação ou menosprezo de uma pessoa ou de um grupo em virtude do sexo. Então elas começaram a discutir o sexismo dentro da igreja, né, que é a tal da Pauline Webb, que é membro do comitê central dessa igreja, né, e aí isso foi entrando junto com a teologia da libertação. Em 1968, você vê que as datas estão bem próximas, né, que todas têm esse ponto em comum. Se fixam em aspectos parciais, né, a teologia da libertação se coloca no lugar dos pobres, ao passo que a feminista adota a experiência feminista como diretriz de sua síntese teológica. Então ele faz um emaranhado para colocar em dúvida os dogmas de fé, né, da igreja. E aí a palavra teologia assume, óbvio, que um significado impróprio, porque essa teologia é um agir inventivo e improvisionado, menos substantivo e mais ambíguo. Então Dom Estevão está comentando que os círculos protestantes, como a gente falou aqui, foram os primeiros a adotar a teologia feminista. Isso veio de duas mulheres convertidas do protestantismo ao catolicismo, trouxeram isso para dentro do catolicismo. E é tal da Christa Mavis e Horace Burke. Em 1977, né, ela foi convidada a lecionar uma cátedra, né, que essa Catherine Hawkes conseguiu uma cátedra na Universidade Católica de Nimega, na Holanda, para lecionar o feminismo e cristianismo. Ou seja, ali já estava começando a incutir esse conceito que veio do protestantismo para dentro da Igreja Católica. Óbvio que sem sucesso, mas ficam as discussões e às vezes até algumas contrariedades que a gente vê dentro da igreja. Aí Dom Estevão vai comentar essa palavra andrógeno, que a gente falou agora há pouco, dizendo que o feminismo tem afinidade com a corrente marxista, porque propunha a tese de que na pré-história o regime era matriarcal, que a mãe predominava, e só depois que o homem começou
a inverter esse papel e ele foi para o regime patriarcal. E aí por isso Engels apregoava a extinção da família e a inserção da mulher, né, do homem e da mulher igualmente no mercado de trabalho, e a educação dos filhos ficaria por conta do Estado, que obviamente dominaria doutrinalmente a família. Então você está entregando o poder de cada núcleo da sociedade, que não existe nada mais forte que a família, nas mãos do Estado. É uma forma de controle, vira uma ferramenta de controle das pessoas em geral, sob o escopo de lutar por direitos ou por igualdades, né, entre trabalhadores ou entre o homem e a mulher. Aí você vai vendo a maldade por trás da ideologia. Então, teve um psicólogo, né, que elaborou esse pensamento, que é o tal do Ernest Bornemann, que ele se opôs a serviço da fundamentação do feminismo, como Karl Marx se pusera a serviço do proletariado. Está dizendo que ele foi o mentor desse movimento, dizendo que é preciso restaurar o pretenso regime matriarcal das origens, abolir a monogamia e a propriedade particular. A gravidez deverá ser assumida pela tecnologia e as diferenças corporais entre masculino e feminino hão de ser reduzidas ao mínimo. A sociedade sem classe, sem a bissexualidade. Olha só o parâmetro, né, que eles usam com o mesmo fundamento, com a mesma briguinha, né, sem fundamento, fazer uma oposição à própria igreja e à própria fé e ao próprio Deus. Então, com essas distinção das diferenças, o ideal seria o andrógeno, mas algumas feministas já estão até dizendo que andrógeno é uma palavra ruim, porque ela envolve também os conceitos homem, andros e gênero, mulher. Então ficaria um conceito melhor, seria o wholeness, né? Que seria a totalidade, seria um outro perfil de ser humano, em que as características femininas estariam muito mais valiosas do que as masculinas. Herbert Marcuse diz que as feministas, né, muito citam esse vamos dizer, pensador do feminismo, diz que opõe o princípio feminino do sentimento ao princípio masculino do fazer ou produzir. Os sentimentos femininos assim privilegiados seriam a receptividade, a sensibilidade, a não violência, a delicadeza. Por isso deveríamos passar por uma sociedade matriarcal. E Dom Estevão vai dizer ali na frente, que eu não vou chegar lá para ler, mas ele vai dizer que engraçado, né? Se a mulher tem toda essa sensibilidade, a não violência, então ela pode tirar um filho do próprio útero na hora que ela quiser. Se ela não quiser ter um filho, ela pode tornar o seu corpo um matadouro, né, para assim dizer. Então aí já vai um contraponto a essa questão, né, da não violência, da sensibilidade, da delicadeza, e por isso é uma sociedade matriarcal em que as mães matam seus filhos, enfim, que é a defesa do aborto, que é a aversão às notas sexuais que a natureza apresenta, traduz em luta contra a instituição da família em favor do aborto. Então tudo isso está ligado a esse conceito de não se subjugar, de não estar submetida a nada que diz respeito ao ser feminino. E aí vem essa oposição ao homem, vem essa oposição a Deus, ao próprio Deus, que é a figura de pai, de homem, né, que na verdade transcende tudo isso, né, não tem o sexo, mas enfim, elas criam uma tese para ter essa versão. E, enfim, sempre dizendo que homem e mulher não se completam, como a gente acabou de ler aqui no Catecismo. Então, aí vem o lesbianismo, né, que é defendido e acabou virando um slogan que o feminismo é a teoria e o lesbianismo é a prática. Eu até me enrolo para falar a palavra macabra. Então, por isso esse movimento se aproxima muito da nova era, que tem aqueles conceitos ecológicos de terra, a mãe terra, a Gaia, né? E você começa a entender esses conceitos todos interligados, né? Nos mesmos protestos de esquerda, feminismo, nova era, né? Então eles estão interligados sim, porque eles são um conjunto de ideias que vão contra Deus. E uma das mensageiras da New Age, que é a Fritjof Capra, louva o feminismo como sendo a expressão mais autêntica da nova era. Olha só. O feminismo extremado, se vai dizer Dom Estevão, vem a ser uma contracultura com tendência a reestruturar toda a sociedade. Todo domínio da pessoa sobre a pessoa deve desaparecer, mas não se sabe nem em favor de quê. Quer dizer, existe só a defesa, vamos dizer, só existe o ataque, não existe a defesa de nada muito além ao ataque. Aí Dom Estevão vai separar aqui um trechinho em que ele vai falar dessa ex-freira, Mary Daly, que foi responsável por difundir a teologia feminista. Então essa freira escreveu um livro chamado A Igreja
e o Segundo Sexo, né, The Church and the Second Sex, em 1968, que segue a orientação de quem? Simone de Beauvoir, que a gente já tá careca de ouvir falar, né, dentre outras coisas, ela diz que a mulher não nasce mulher e que ela escolhe ser mulher. Então, é uma mestra dessa freira. Então, essa freira vai dizer que, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí do que a gente vive dentro da igreja. Maria, a figura de Nossa Senhora. Ela vai dizer: a devoção a Maria merece a sua condenação, pois propõe à mulher um ideal inatingível, que humilha a mulher. A loucura disso. E vai dizer que não aceita o conceito de um Deus todo-poderoso, imutável, criador de imutável ordem de coisas. Óbvio, né? Porque se está ligado ao marxismo nada é imutável. Todas as coisas vão se mudando de acordo com o que a sociedade vai, com o que vai sendo bom para a sociedade, principalmente com o que é economicamente favorável. E óbvio que tudo isso tem patrocínio de grandes organizações mundiais, e que também a gente já está careca de saber que é um outro tema que a gente vai pegar na nova ordem mundial para poder desvendar um pouquinho mais, mas sempre tem, né, gente, interesse econômico na situação. Em 1973, essa ex-freira, né, Mary Daly, rompe definitivamente com o cristianismo, porque se Deus é um pai no seu céu e reina sobre o seu povo, é natural que a sociedade seja dominada pelos homens. Então o sexismo é o sexismo do cristianismo. A cristologia repercute na devoção a Maria, a mulher sujeita a Cristo. E aí ela toma o caráter, entre aspas, machista do cristianismo, dizendo que é uma ameaça para o mundo, que é um recurso à violência. Mas o aborto não é um recurso à violência, né? E aí ela vai professar o panteísmo, que os seres humanos podem se atribuir até predicados divinos. Então ela está justamente totalmente contra ao que prega a nossa fé. Em 1978 ela vai se ligar a esse tema ecológico, como eu estava falando antes, e vai lançar o livro Gene Ecology, né, que é a mulher, ecologia, né? Nessa obra ela manifesta ódio a tudo que é masculino. Todos os nomes e pronomes masculinos são substituídos por feminismos. E em 1984 ela vai lançar o livro Puro Prazer, o prazer como plenitude do ser e consumado poder. Ou seja, todas essas campanhas de publicidade, novelas, né, em que a mulher tem que ter a total satisfação de seus atributos físicos, seja pelo culto ao corpo, né, o culto à beleza, o culto ao prazer, e ela está sempre disposta a ter sexo com quem ela quer, a hora que ela quer, está muito difundido dessas ideologias. A gente acha que isso é vamos dizer, um argumento espontâneo, né, do movimento. Não, isso tudo foi muito bem estudado, muito bem trabalhado para ser jogado dessa forma. Então, vamos dizer que Dom Estevão vai dizer que isso seria mais ou menos uma teofantasia, não uma teologia. Por quê? Porque mais importante para elas é a experiência, né? A ligação deles com o que eles imaginam ser e não com Deus em si. Então, todo tipo de controle é vestígio de masculinidade ou de estrutura patriarcal. E também não gostam de regras, né? Porque as regras limitam, vamos dizer, limitam a escravidão ao mundo, né? Dando a liberdade interior para nós que acreditamos que as regras que Deus passou é o que nos livra da morte, nos livra de situações de pecado, situações de morte. E aqui ela vai dizer que a liberdade é o contrário disso, porque a igreja seria opressora com relação à liberdade individual, é justamente o contrário do que a gente aprende. Então aí você começa a ver que tudo tem ligação. E aí ele vai dizer, por exemplo, que segundo o cristianismo, o homem e a mulher não são apenas produtos transitórios da evolução cósmica, mas criaturas de Deus sábio, né, que quis o masculino e feminino como tais. Então Dom Estevão vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, né, e puxou aquela passagem do Gênesis, que o homem e mulher ele os criou. Deus viu tudo que tinha feito e era muito bom. E o homem e a mulher são imagem de Deus, desfrutando do mesmo valor, mas não da mesma maneira. Que quem quer extinguir as diferenças, extingue a própria natureza humana. Aí você vê que é muito obra do demônio, né? Que ele odeia o homem, odeia o ser humano, odeia o amor que o ser humano tem a Deus e vai criando confusões mesmo para poder dividir. E algumas pessoas até de boa fé vão lá e acham que estão defendendo uma igualdade das mulheres, de ingresso ao mercado de trabalho, de valorização, mas tem coisa muito pior do que isso por trás desse essa soft ideologia, né? É uma coisa muito mais pesada que a destruição da própria igreja. Então, o que ele vai dizer aqui também?
Aí Dom Estevam vai comentar que a subordinação que São Paulo atribui à esposa frente ao marido, né, que essa diferenciação dos sexos, que elas dizem que a mulher fica subordinada ao homem, não. São Paulo vai dizer que corresponde a uma subordinação também do homem à mulher. E que é essa que educa e forma o homem, como a gente viu no vídeo anterior, porque ela é aquele primeiro contato, né? Sempre a mulher vai ter esse perfil de educar, de trazer os seus conceitos e seus valores e que ela carrega os melhores para poder passar. Não esse tipo de ódio, né? Uma ideologia de ódio, né? Do outro, de divisão, sempre divisão, né? Que o diabo, a palavra significa divisão. Então, Dom Estevam mais uma vez vai lembrar, né, naquela carta sobre a dignidade da mulher que a gente falou no vídeo anterior, que a contribuição materna é decisiva para as bases de uma nova personalidade humana. É o amor de uma mulher pelos seus filhos. Que sem hierarquia não pode haver sociedade, porque existe uma certa hierarquia em todas as relações, porque ela vai moldando e vai ajudando a sociedade a caminhar. Então a anarquia é o contrário disso, que é o que elas querem, né? Então ele vai dizer, Dom Estevam também, que a teologia cai em contradição, pois apregou a mansidão e os afetos da mulher como valores principais e propugna o aborto, ou seja, o seio materno torna-se campo de batalha e morte, como a gente falou. Não se poderia conceber mais brutal dominação de um indivíduo sobre o outro, quer dizer, você está falando de opressão, então o que a mulher faz com aquela vida que está no ventre dela? Não é nenhuma opressão, né? Um homicídio. E aí tá falando em feminicídio, vamos falar então em feticídio. Vamos começar a falar, né? Porque só elas podem falar. A mulher compete justamente em segurar, né, o braço do homem, cuja cabeça fria e calculista pode muitas vezes cometer desatinos. Desatinos que só o coração da mulher autenticamente feminina consegue impedir. A doçura da mulher no tratar o homem, que, né, que tem essa natureza mais, como ele vai dizendo aqui, mais impulsiva, né? Então a mulher tem aquela, vamos dizer, natureza moderadora, né? Sempre voltada para, como é que a gente vai dizer? Para caridade, para afetividade. E aí vai dizer que a orientação do corpo e de seus afetos por parte da alma não pode ser tida como atitude de violência. Caso não exista, o ser humano se torna escravo de suas paixões. É a alma humana, espiritual e imortal que configura a sua personalidade, porque uma das outras bandeiras que elas levantam é que essa questão de submeter o corpo, né, às regras de ordem cristã, que a gente conhece muito bem, a castidade e o sexo dentro do matrimônio e tudo mais, isso seria opressor. E Dom Estevam vai dizer, caso não exista, então o ser humano vai se tornar escravo também. Escravo do quê? De suas paixões. Então tudo é feito de uma maneira muito ordeira, né, dentro da igreja. Aí ele vai terminar dizendo que a teologia feminista, pela natureza, é a negação da identidade da criatura e a rejeição do plano do Criador. E a sua dignidade pessoal não pode ser reduzida a normas ecológicas ou normas de não submissão por não querer se submeter apenas, entendeu? Porque Deus tem uma função para tudo que Ele criou. O catecismo vai dizer justamente que nós somos colaboradores, né? Que os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que no ofício de transmitir a vida e de serem educadores, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Por quê? Porque eles vão transmitir isso, né, como mundos de responsabilidade cristã e humana. Então tudo isso é bem planejado por Deus e tudo isso que a gente aprendeu aqui sobre teologia feminista, sobre não gostar das imagens, né, que ela vai dizer aqui, deixa eu ver se eu acho o trechinho que ela fala, que todas as imagens que não devem ser usadas, né, a cruz, tudo isso, é questão de violência, demonstra violência. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Todo domínio de pessoa sobre pessoa deve desaparecer. Ele vai dizer aqui, a versão às notas sexuais que a natureza apresenta, traduz-se em luta contra a instituição da família e em favor do aborto. Então, são todos esses, vamos dizer que todas as marcas que demonstram, né, os símbolos cristãos são odiados por elas, né, porque, na verdade, elas querem odiar tudo, né, ela vai dizer que os símbolos masculinos do Pai, do Senhor e do Rei, que é preciso libertar o conceito de Deus de sua masculinidade, somente então desaparecerá a igreja dos homens. Gente, é pura loucura, né? Não dá para seguir, mas é bom ficar atento quando se falar muito de
acentuar o conceito da mulher dentro da igreja. Qual era o conceito de Maria dentro da igreja? Onde que Maria fica aparecendo dentro da igreja? Qual é a visibilidade de Nossa Senhora dentro da igreja? Se ela não foi submissa em tudo a Deus, ao próprio filho, né? Que ela teve, que foi uma apóstola por excelência, seguiu seu filho lá até os pés da cruz. Então o nosso lado feminino deve ser sempre voltado para não uma luta vazia, mas uma luta em que a gente vai sempre defender Cristo e a sua igreja. Essa é a luta, o papel da mulher no mundo, defender Deus. Né? É uma luta que nos cabe dentro do seio da família e fiquemos muito atentos para esses conceitos de feminismo, porque tem muita coisa por trás. Eu já citei aí esses autores, vocês podem depois dar uma pesquisada melhor, mas em suma é isso aí, é sempre o ódio a Deus e a sua igreja, tá bom? Depois a gente vai falar de aborto oportunamente. Até mais.